Oi, meus amores, como vocês estão? Bom, iniciando as nossas avaliações do terceiro trimestre, começando por língua portuguesa. Hoje é 9/11 e vamos à leitura que a Tialane vai tentando explicar também para vocês as questões, uma a uma, tá bom? Então, primeira informação, não se esqueçam de escrever o nome completo na avaliação de vocês. Questão número 1. Leia o texto com atenção e responda as questões sobre concordância. São 5 questões. Lembra de concordância, né? É onde o verbo concorda com o substantivo, se é feminino, se é masculino, se está no presente, no passado ou no futuro, se está no plural ou no singular, né? Então, vamos lá. As serpentes nada mais são do que um grupo de lagartos que perdeu os membros com o passar de milhões de anos de evolução. Aliás, elas não foram os únicos lagartos que passaram por isso. As anfisbenas, as cobras de vidro e outros tipos de calangos possuem os membros muito reduzidos ou mesmo ausentes. Contudo, as anfisbenas, as cobras de vidro e outros tipos de calango não são tecnicamente serpentes. É um texto de Henrique Costa, quando as serpentes tinham patas. Está disponível nesse site. Então, a primeira questão, nós vamos marcar verdadeiro ou falso, né, para as afirmativas. Se elas são verdadeiras ou falsas, a palavra elas no texto se refere às serpentes. Vocês voltam no texto e vejam onde está a palavra elas, se essa palavra se refere às serpentes. As anfisbenas são serpentes? Respondam verdadeiro ou falso. As cobras de vidro possuem os membros muito reduzidos ou ausentes? Voltem ao texto, verifiquem a frase e confirmem. A expressão destacada em negrito no texto pode ser suprimida, ou seja, retirada, sem que fique sem entender, sem que haja prejuízo no sentido. Se eu tirar essa parte que está mais escura aqui do texto, contudo, as anfisbenas, as cobras de vidro e outros tipos de calango, se eu tirar essas palavras que estão mais escuras, vai dar para entender? Contudo, não são tecnicamente serpentes. Respondam verdadeiro ou falso. E, por último, a palavra destacada em cor no texto refere-se à perda de um dos grupos de lagarto. Volte no texto. E, novamente, são essas palavras aqui, ó, que estão em cor, quer dizer mais escuras ou diferentes das demais, ok? Bom, daí a gente vai para a questão número 2. Observe a frase abaixo e marque a opção correta. Muitos dias chuvosos seguidos podem fazer com que os fungos se espalhem por qualquer canto escuro da casa. Como combater este problema? A palavra problema no final, né, da pergunta, da frase, está se referindo a quê? Aos dias chuvosos? Aos fungos que se espalham por qualquer canto escuro da casa? Ao canto escuro da casa ou a dias seguidos? Marquem uma opção. Questão número 3. Questão número 3, a gente está falando de onomatopeias, tá? Então, vamos lá fazer relação entre as imagens e as colunas, tá? A gente tem aqui uma história, uma tirinha da Mônica, né? Deixa eu ver se eu consigo colocar na tela inteira. Tá cortado aqui só o nome, né, da personagem, Mônica, mas a Tialane conseguiu colocar na tela inteira. Bom, a gente tem 3 quadrinhos, né, onde a Mônica tá se encontrando com o cachorro, e o cachorro já tá vindo nervosão, né? Daí, os dois se encontram. Ele dá uma grunhida, né, e ela fala, ops, né, pelo susto, né? E aí, ela começa a cantar, né? Sou a Mônica, dentucinha e sabichona, sou a Mônica. E o cachorrinho sai assustado, com medo, né? Então, vocês vão ver essas 3 opções aqui de representação da onomatopeia, e aí vocês vão colocar na ordem,
né, aqui essas letras. Então, aqui tem essa onomatopeia, que é o grunhido, tem o ops e tem o caim, caim, caim. Então, qual das três opções aqui tem a ver com esse grunhido, né? Quando o cachorrinho grunge, ele tá com medo, ele tá com susto, ele tomou um susto, ou ele tá com fúria, raiva. E o ops, medo, susto ou fúria, raiva. E o caim, 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 medo, susto ou fúria, raiva, tá? Então, escrevam letra C, B ou A. Aqui na questão 4, também estamos falando da tirinha lá da Mônica. Mas aí, vocês vão marcar duas opções, tá? Tem duas alternativas corretas. Para compreender essa tira da Mônica, lá da questão anterior, é preciso entender o comportamento dos cachorros, saber que a Mônica é valentona, ler as imagens e entender as onomatopeias. Quais delas, né, são corretas, tá? São duas que vocês têm que marcar. Vamos para a questão número 5, que já está aqui toda inteirinha na nossa tela. As onomatopeias relacionadas a seguir são bastante comuns, principalmente em tiras e em histórias em quadrinho. Que som pode ser representado por cada uma dessas onomatopeias? Faça as relações. Então, as nossas opções são cabrum, tum, splash, pou e crash. Daqui a gente tem as frases, né? Alguém escorregou caindo em uma poça d'água. Qual é a onomatopeia que a gente escreve para representar esse som? Uma bola está quicando no chão. Qual é a onomatopeia que a gente usa? Né? Vocês vão colocar a letra, tá? Que está lá em cima. Letra A, B, C, D ou E. Uma bexiga estourou. Qual é a onomatopeia que a gente faz? A gente escreve para representar. Está trovejando, vai chover. E correndo, bateu-se contra a parede. Então, façam as relações com as onomatopeias e as possibilidades, as frases a seguir. A questão número 6, nós estamos falando de palavras primitivas e derivadas. Então, vocês vão assinalar as palavras que são derivadas de flor. São 3 palavras que são derivadas de flor. Aí, tá? Então, temos floricultura, folha, florzinha e florada. 3 delas são palavras derivadas da palavra flor. Marquem o X. A questão 7, a Tia Lani não conseguiu arrumar ela inteirinha na tela, então a gente vai ter que passar com o mouse um pouquinho para baixo. Mas vocês vão relacionar as colunas procurando as palavras derivadas. Então, na letra A, a gente tem mar. Desse conjunto de palavras que está aqui no lado direito, qual é a palavra que está ligada à palavra primitiva mar? Então, vocês vão colocar a letra A nas que forem derivadas de mar. Letra B é livro. Então, quais dessas palavras que estão aqui à direita são derivadas da palavra livro, né? Depois a gente tem jardim. Vocês vão encontrar as palavras que são derivadas de jardim e marcar a letra C. E a letra D, porta. Qual dessas palavras está derivada a porta? É derivada de porta, tá bom? E assim concluímos nossa avaliação. Desejo para vocês muita força, muito foco, confiança, brilhem, né? E arrase na nossa avaliação. Tia Lani confia muito em vocês. Beijo grande e fiquem bem.